Quero compartilhar algo com você. Lucas capítulo 8. Antes de ler o texto, eu queria já preparar o seu coração. É um texto bem conhecido, talvez você já ouviu muitas ministrações acerca disso, acerca do assunto que eu vou falar nesta oportunidade, mas mesmo assim eu queria que você abrisse o seu coração, amém? Porque eu creio que há algo talvez novo da parte de Deus para que Ele coloque no seu coração, através dessa palavra, Por mais que talvez para alguns seja uma palavra simples, mas também ela é poderosa, porque vem do trono de Deus para nós nesta noite, amém? Você encontrou aí Lucas capítulo 8, eu quero ler a partir do verso 4, diz assim as sagradas letras: quando uma multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você pode curvar sua cabeça, eu quero orar por nós, amém? Pai, no nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, neste momento, diante da Tua palavra, e eu quero, ó Deus, orar por cada um de nós que estamos aqui, por aqueles, ó Deus, que estão nos acompanhando online, por aqueles, ó Deus, que vão ouvir essa palavra, ó Deus, futuramente. Ó Deus, a minha oração é para que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que cada um de nós, ó Deus, possamos sair daqui hoje totalmente, ó Deus, inteirados da mensagem divina, daquilo que o Senhor quer transmitir, da obra divina, daquilo que o Senhor quer fazer através dessa palavra nas nossas vidas. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Queridos, quantas vezes já tivemos a experiência de ouvir algo importante ou algo muito importante e simplesmente não reter, simplesmente não abraçar essa verdade? Pode ser uma conversa, simples, mas muito importante, um conselho, pode ser até uma mensagem ou mensagens da parte de Deus, como essa que você vai ouvir hoje e tantas outras que você já ouviu. E é interessante que quando isso acontece, quando nós ouvimos algo importante e não retemos, lá na frente, tempo depois, na maioria das vezes, nós chegamos à conclusão que deveríamos ter retido o ensino, deveríamos ter abraçado o conselho, deveríamos ter dado lugar àquela palavra, porque na maioria das vezes isso nos traz prejuízos enormes, incalculáveis, prejuízos que nós não conseguimos ter, muitas das vezes, nem a restituição daquilo que se perdeu. O que demonstra, queridos, que a questão não é apenas o que foi dito, mas como aquilo foi recebido por nós naquele exato momento. Lendo o texto, a gente vê que Jesus, e eu quero te levar a pensar nisso, ele nos leva a nos fazer uma pergunta essencial e sempre muito necessária para a nossa vida. A pergunta é: que tipo de solo é o meu coração? Que tipo de solo sou eu? E é em torno disso que eu gostaria de conversar um pouco com você hoje. Por que pensar nisso? Porque, no fim, o problema nunca está na semente.
O problema está sempre na condição do terreno, ou seja, no coração de quem recebe a semente. Quando você olha para o pós-texto destas palavras que nós lemos, você vai ver os discípulos chegando a Jesus. Eles estavam ali, junto com Jesus, com aquela multidão, no momento em que ele libera essa parábola. Mas eles também, como os demais, não entenderam muita coisa. Então, parece que depois de Jesus liberar essas palavras para todo mundo, os discípulos chamam Jesus em um particular. E você vê isso logo, né, no versículo seguinte. Eles chamam Jesus no particular e dizem assim: Senhor, nós precisamos entender, nós queremos entender o que quer dizer essa parábola. Nós não entendemos, o Senhor pode nos transmitir o significado dessas palavras? E em sua resposta, Jesus revela, queridos, a eles, que o reino de Deus, ele não é apenas para ser ouvido, mas ele é para ser ouvido, discernido e recebido no coração. A gente vai ver que a ideia de Jesus, quando ele responde, ou quando ele explica essa parábola aos discípulos, tem esse cunho, essa verdade, essa vertente. Aqui ele mostra que nem todos que ouvem a palavra são transformados por ela. E isso é algo muito interessante, importante e pode ser impactante para muitos de nós hoje. E ele faz isso destacando a existência do que denomino aqui de 4 solos e um coração, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Na parábola, você vê que Jesus ele usa a figura de um semeador que saiu a semear. Talvez, acredito eu, que não é novidade para ninguém. O semeador aqui tipifica o próprio Deus, que sempre empenhou para salvar a humanidade. Quando você vai para a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, você vai ver Paulo dizendo ali que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É esse Deus que tem sido tipificado na imagem desse semeador, dessa figura que Jesus, o próprio Jesus usa aqui. A semente é a palavra de Deus, como o próprio Jesus disse no versículo 11. Deus, ele está jogando, semeando na vida das pessoas. Entende? Ele está liberando a sua palavra o tempo todo, no decorrer de todas as gerações, em direção a todos os corações. E é diante disso, queridos, que eu quero, ou com esse entendimento, é que eu gostaria de trilhar junto com você, pela explicação do Senhor, dessa parábola, a parábola do semeador. Amém? Quando a gente começa, a partir do verso 9, quando Jesus explica ali a parábola, em primeiro lugar, ele fala sobre o solo que eu denomino aqui endurecido, que é aquela semente que ele diz que caiu à beira do caminho. Beira de caminho é um solo endurecido. Olha só o que diz o versículo 12. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram, depois vem o diabo, tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Irmãos, esse é o solo, endurecido. A palavra, você percebe que ela é ouvida, mas ela não penetra. Fala daquele coração que está exposto, sim, mas também está pisado, compactado, duro. Um coração insensível, que não há abertura. Nesse coração, a fé, ela não chega a nascer, ela não pode nascer, porque a semente que é a palavra não entra. E ela só vai, nascer ou florescer se ela entrar. Na prática, é quando se ouve muito,
mas nunca se permite ser confrontado pela verdade, pela palavra de Deus. Então a gente tem aqui um coração com as seguintes características: ouve, mas não absorve, ouve, mas não reflete, não dá abertura. A palavra chega, mas não pode entrar. Sabe, parece que tem uma barreira de bronze e a pessoa não consegue deixar que aquela verdade de Deus entre e faça diferença no seu coração. Um coração exposto constantemente, mas nunca quebrantado. Entende? Familiarizado com o culto, muitas vezes, com o ambiente de igreja, com o ambiente de pregação. É tão familiarizado que até dorme nesse lugar. Sabia? Tem gente tão familiarizado com a igreja que chega aqui, ao invés de adorar, senta e dorme. Tão familiarizado com a igreja que no momento de uma pregação, ao invés de estar atento, encosta a cabeça e dorme, ou dorme em cima do próprio pescoço. Entende, queridos? Muitas vezes isso são evidências de um solo à beira do caminho. A palavra está batendo, mas ela não encontra lugar. O coração, sabe, por mais que esteja exposto, ele está ali numa condição de ser impenetrável. Deixa eu te dizer algo que é importante destacar aqui, né? Olha só, o perigo aqui, queridos, não é uma rejeição aberta, porque nós não temos isso. A verdade aqui, o grande perigo é se tornar indiferente à palavra, à mensagem do Evangelho. Esse é o perigo, sabe, desses que vivem à beira do caminho, que sempre ouve e não absorve o que Deus está falando. Pode-se chegar num momento em que é impossível ser alcançado, porque se torna tão indiferente, que não tem como mais ser transformados. E nós precisamos estar atentos, sabe por quê? O próprio Jesus disse aqui, qual é o causador disso? Quem é que causa esse estado, né, duro, insensível nos corações? É a ação do inferno, é a ação do diabo. Olha o que Jesus disse. Depois que essa pessoa, ou quando ela começa a receber a palavra, o diabo entra em ação e ele tira a possibilidade dos corações reter a palavra. Ele rouba a palavra dessas pessoas. Por quê, querido? Jesus deixa claro, para que acontecer de ouvir, crer, sejam salvos. Entende? Então o diabo não quer que as pessoas sejam salvas. Se Deus está de um lado empenhado, trabalhando o tempo todo, com um desejo ardente de que todos sejam salvos, do outro lado tem um inimigo que está trabalhando poderosamente para impedir que as pessoas sejam salvas, que as pessoas creem e alcancem a salvação. É isso que Jesus diz. Quando você lê 2 Coríntios 4:4, a Bíblia vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Olha isso, Paulo fazendo menção à mesma verdade que Jesus trouxe, a ação do diabo. Entende? Então, muitas vezes, eu sei que tem pessoas que têm dificuldade, que acham que é só um sono, que é só um cansaço. Não, irmão. Muitas vezes é o diabo, é aquele que te odeia, aquele que quer acabar com você para ferir o coração de Deus. É ele que traz esse peso, essa carga, para impedir que a palavra entre, para que você não dê lugar à palavra e ela entre no seu coração e gere fé, ao ponto de você entregar de fato e de verdade a sua vida a Jesus. Esse é o primeiro solo. Em segundo vem o solo superficial, que é o solo rochoso. Versículo 13, Jesus explicando aos seus discípulos o significado da parábola, falando desse solo, ele diz assim: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra,
a recebem com alegria, olha, com entusiasmo, né? Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam, ou seja, abandonam, né, a sua fé, a sua decisão. Queridos, esse é o solo superficial. Como a gente lê aqui, recebe com alegria, com entusiasmo, mas não cria raiz, não tem fundamentação. Quando vêm as dificuldades, logo abandona. Irmãos, como a gente vê isso? Muitas vezes as pessoas, né, tomam alguma decisão, uma semana depois, desviou. Entende? São levadas por uma emoção tão grande, que fica firme com Jesus uma semana, depois volta para as drogas, volta para a prostituição, volta, entende? Abandona. Por quê, queridos? Solo superficial, gente que começa bem, mas não sustenta a caminhada. Por quê? Porque não desenvolveu relacionamento, vida com Deus, pautou a sua decisão apenas naquele momento, sabe, de emoção, né, extrema que sentiu. Então, como característica, esse coração superficial fala de entusiasmo, empolgação, fala de uma fé baseada em sentimento. Como característica, é alguém que desiste diante da prova. O primeiro problema que aparece depois já coloca em xeque a ação de Deus, a presença de Deus, a manifestação de Deus, o poder de Deus e desiste. Começa bem, mas não sustenta, vive de momentos, não de convicções e princípios. Essa é a característica, né, dessa pessoa que tem o coração como um solo superficial ou um coração como um solo rochoso. Isso aqui, queridos, nos ensina uma verdade poderosa. Nem toda empolgação gera transformação. Ou talvez, empolgação nenhuma gera transformação. Amém? Em terceiro lugar, nós temos o solo dividido. Versículo 14, da explicação da parábola, Jesus fala dessa parte que caiu entre os espinhos. Olha só o que ele disse. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Esse é o terceiro solo. O solo dividido, o coração dividido. A palavra é recebida e até cresce. Dá a entender no texto que até começa a brotar frutos. Porque a palavra de Jesus diz, os seus frutos não chegam a amadurecer. Entende? Então, nós podemos dizer que o fruto começa até a brotar, mas também não frutifica. Não tem resultado satisfatório. Por quê? O texto é claro, as palavras de Jesus são claras. Essas pessoas, queridos, elas são sufocadas pelas preocupações, riquezas e prazeres da vida. Percebe que não é rejeição. Jesus não diz aqui que essas pessoas que têm o coração dividido o rejeitam, renegam o seu senhorio, mas diz que essas pessoas são sufocadas. E ele cita 3 coisas aqui. A pessoa crê, mas nunca consegue olhar e ver resultado que satisfaz a sua alma, o seu espírito, a sua vida. Tem uma vida por longo tempo, professando servir a Deus, mas sabe aquela coisa que parece que nunca as coisas se resolvem? As coisas nunca andam, carregam fardos, problemas, anos e anos, e a pessoa está ali, sabe? Dizendo que serve a Jesus, e serve mesmo, só que com o coração dividido. Entende?
Muitas vezes parece que a coisa vai romper, de repente desanda tudo de novo. Ou seja, parece que o fruto vai amadurecer, de repente o fruto se perde. Parece que a bênção vai chegar, de repente nada acontece. Entende? Sente que o mover, o toque de Deus está chegando, mas de repente nada acontece. Irmãos, isso é o fruto que não amadurece. E isso é muito característico na vida de quem tem o coração dividido. Vamos pensar em algumas, queridos, alguns exemplos práticos desse comportamento, porque deixa eu te falar, aqui reside a maior parte, talvez, dos cristãos da nossa geração. A maior parte da igreja que está sobre a terra hoje, talvez se enquadra exatamente nesse solo, o solo do coração dividido, a parte onde a semente estão caindo no meio de espinhos, como diz Jesus. Sabe quando isso aqui acontece, ou fica claro na nossa vida? Por exemplo, no domingo, quando chega às 5 horas da tarde, a pessoa olha para si e diz assim, nossa, eu estou cansado, não vou na igreja hoje não, preciso descansar. Entende? Quando chega em casa, 6 horas da tarde, na quarta-feira, depois de um dia exaustivo de trabalho, ah não, trabalhei demais, foi tão cansativo hoje eu não vou na célula não, vou descansar. Mas nesses dois exemplos práticos e simples, na segunda-feira, se ele dormir mal, se essa pessoa dormir mal, acordar indisposta, ela não vai virar para ela mesma e dizer assim, ah não, hoje eu não vou trabalhar não, estou cansado, estou indisposto, vou ficar em casa. Pode estar cansado, exausto, mas vai trabalhar. Na quarta-feira, pode estar cansado, exausto para ir para a célula. Mas se o time do coração tiver um jogo, 9 horas da noite, liga a televisão, fica 2 horas diante da televisão vindo um jogo de futebol. Entende, queridos? Quem tem o coração dividido, quem é esse estilo de solo, sempre troca as coisas que envolvem Deus e o seu reino por qualquer outra coisa. Prioriza qualquer outra coisa em detrimento ao reino de Deus e ao próprio Deus. Entende? Ah, eu tenho que trabalhar hoje. Hoje eu não vou para a igreja não, que eu tenho que trabalhar. Sim, a gente entende que tem situação que é irremediável. Mas quando se é uma escolha, é porque o meu coração está dividido. Eu escolho o trabalho ao invés da presença. Eu escolho uma preocupação. Por que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que pagar uma conta, mas eu escolho viver a preocupação ao invés de tirar tempo para estar com Deus, para cultuar. Entende, irmãos, o que eu estou dizendo? Essas são características, são exemplos práticos de quem vive uma vida dividida, tem um coração dividido. Então, queridos, nós vemos aqui que esse coração, ele é um coração que está sempre ocupado demais, agenda cheia, sabe, tomado, pelas preocupações, manter o patrimônio ou aumentar o patrimônio, prazeres da vida, é tudo cheio, tá? Sabe, a sua agenda está lotada. Então ele precisa sempre olhar para a sua agenda, para o seu dia, para o seu tempo, e aí ele vai definir se cabe alguma coisa em relação a Deus e ao seu reino ali. É isso que Jesus está querendo dizer. Entende? E ele vive mais tempo da sua vida tomado por isso. Deus é se tiver tempo. Orar é se der tempo. Ler Bíblia é se der tempo. Entende? Meditar é se der tempo. Se eu conseguir, eu vou na igreja, eu vou na célula. Mas está tomado pelas preocupações, pelos prazeres, pelos compromissos, e vive em prol disso o tempo todo. Ou seja, queridos, é um coração
que as prioridades estão completamente desalinhadas com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque quando você olha, qual que é o primeiro e grande mandamento? Eu e você temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E se nós amarmos a Deus, queridos, acima de todas as coisas de verdade, Ele vai ocupar o primeiro lugar. Nós não vamos abrir mão dEle por nada nessa vida. Sempre quando a gente abre mão dEle, por causa de qualquer coisa dessa vida, a gente está dizendo, eu posso até te amar, Jesus, mas né, não é essa Brastemp toda, não é tudo isso, né? Entende, queridos? É isso, é essa que é a verdade. Deus percebe que Ele não é rejeitado por quem tem o coração dividido, até mesmo porque quem tem o coração dividido, sempre quando precisa está lá. Deus, eu preciso, vem, manifesta, abre a porta, entende? Sempre está lá, não é rejeição, queridos, na verdade, é um comportamento que por qualquer outra coisa, coloca Deus de lado, deixa Deus de lado, não prioriza Deus, entende? Não dá o trono da vida para Ele. Eu quero te lembrar do que Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 24, quando Ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. E aí ele termina dizendo, vocês não podem servir a Deus e às riquezas, que é uma das coisas que Jesus cita na parábola, que essas pessoas, elas seriam sufocadas pelas riquezas. Riqueza aqui não precisa necessariamente remeter à ideia daquilo que você tem, mas também fala do desejo que nós temos pelo material, sempre ganhar, sempre querer mais, sempre correr atrás de mais, nunca estar contente com aquilo que se tem. Irmãos, não é assim a vida da maioria das pessoas. Só que deixa eu te dizer uma coisa, na nossa vida ela não pode ser conduzida assim. Então, queridos, isso aqui fala de um coração cheio, tomado, mas de coisas erradas. Como eu disse, a agenda cheia, mas uma alma vazia. Uma alma que não tem sede pela presença, uma alma que não anseia em uma vida sujeita a Deus. Um coração que não encontra contentamento no Senhor. Percebe que aqui o problema não é a ausência de Deus, é concorrência. E o pior, ele sempre perde. Pode observar, queridos. Ele sempre perde para essas concorrências. É muito difícil quem tem um coração dividido, nesses momentos, escolher. Fala assim, não, eu tenho sim. É uma proposta muito boa atender esse cliente. Eu poderia fechar um contrato para ganhar 6 meses de salário. Mas esse momento aqui é o meu momento de orar e ler a Bíblia. Irmão, quem é que vai fazer isso? Ou quais de nós temos coragem de fazer isso hoje? Se o meu cliente não puder esperar que ele procure outra empresa, que ele procure outro profissional, eu não vou abrir mão do meu momento com Deus. Qual que é o cristão que faz isso hoje, irmão? Por que que perde? Não, eu posso orar depois. Entende? É como, Deus, o senhor pode esperar, o senhor... Esse dinheiro, a possibilidade de ganhar esse contrato é mais importante para mim do que o senhor. Então, espera aí, depois eu volto. Irmãos, é assim que nós nos comportamos com Ele, quando nós temos essa condição de um coração dividido. E eu quero te mostrar algo muito sério dentro disso. Porque a concorrência, ela nos rouba, essa concorrência, né, que sempre Deus perde na nossa vida para ela, essa concorrência nos tira outra coisa que é muito importante, sabe o que é? A vigilância. Por quê, queridos? Quando eu deixo de dar prioridade para Deus, automaticamente, sem perceber, eu estou me desconectando dEle. Eu estou me desconectando. De repente, eu passo a viver de momentos.
sem uma conexão. Sabe aquele Wi-Fi da sua casa quando só está uma anteninha? Quem vive com o coração dividido é mais ou menos assim, não consegue fazer a leitura correta do mundo espiritual, daquilo que está acontecendo, do perigo que muitas vezes se corre, porque o sinal Wi-Fi com Deus, a ligação com Deus, está tão pequenininha. E qual que é a causa disso? Toda vez que tem alguém, alguma coisa concorrendo com ele, ele perde. Tem alguma coisa que concorre com ele, ele perde. A anteninha do seu Wi-Fi com Deus, da sua conexão, só vai diminuindo. Você deixa de andar em vigilância. E deixa eu te dizer uma coisa, a vida está passando, Jesus pode voltar a qualquer momento. Preste atenção nesse texto aqui, Mateus 24, a partir do verso 36. Jesus ele estava falando exatamente sobre vigilância. E ele vira para as pessoas e diz assim: a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Irmãos, agora veja isso aqui. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Percebe o perigo de perdermos a vigilância? Porque quando nós vivemos esse comportamento, quando nós nos deixamos ser esse coração dividido, esse solo, queridos, dividido, nós não só perdemos aquilo que Deus está disposto e tem para fazer na nossa vida agora, nós estamos correndo um risco de perder o sinal da sua vinda. Jesus deixa claro isso aqui, usando o dilúvio na época de Noé. Todo mundo sabe da história. Ele recebe uma palavra, que era para ele construir um barco, e Deus ia mandar chuva, ia destruir tudo. Irmãos, a Bíblia diz que Noé pregava, mas as pessoas não davam ouvido. Aquelas palavras tinham muitas concorrências, e Jesus fala sobre elas aqui. Eles estavam preocupados o quê? É com aquilo que teriam que beber, comer, com o casamento, entende? Eles estavam preocupados, era com isso. Eles estavam preocupados, era com a sua vida aqui. E de repente, o que aconteceu? O dilúvio veio, Noé termina a arca, o dilúvio vem, e de repente, irmão, você consegue imaginar o desespero? Não chove, de repente começa a chover, a chuva vai intensificando, a água subindo, e agora aquelas pessoas desesperadas, uau, Noé tinha razão, estavam perdidas, sem salvação. Jesus disse aqui nesse texto de Mateus 24, que no dia da sua vinda vai ser semelhante. Ou seja, ele está dizendo, gente, muitos vão estar iguais à geração de Noé, preocupados com a sua vida. Ou seja, muitos estarão vivendo uma vida cristã com o coração dividido. Consegue entender a seriedade disso? Entende, irmãos? Enquanto isso, o Senhor está falando, igreja, prepara. Prepara, porque eu estou voltando. Sabe, irmãos, quem vive uma vida de coração dividido, não consegue se antenar aos sinais, vive uma bolha dessa vida, correndo atrás das preocupações, daquilo que ainda quer alcançar aqui, dos prazeres da vida, e esquece que tem todo um cenário bíblico sendo montado para que Jesus volte. E se nós não estivermos atentos, vai acontecer isso aqui, irmão. Eu não sei você, mas eu creio nisso. E aí depois, não adianta a gente ficar aqui chorando a pitanga, perdida, entende? Porque foi, Jesus levou a igreja, e agora? O que é que vai sobrar para quem ficar aqui? Percebe o tanto que isso é sério, gente? Então é um tempo em que a igreja precisa acordar, chega de viver uma vida dividida. O Senhor quer sim que eu e você vivamos
essa vida e bem da melhor forma possível, que você desfrute de tudo aquilo que Ele tem de prazer, de alegria, que você conquiste tudo aquilo que Ele tem para você. Porém, nada disso pode ser algo que venha concorrer com Ele e com o seu reino, e a gente precisa entender isso. E só tem uma forma, queridos, de sermos assim, é permitindo que Deus nos faça semelhantes ou iguais, o quarto solo que ele cita aqui na parábola. Quando ele vai falar desse solo, ele diz que é uma terra boa, que é terra fértil, o solo fértil. No versículo 15 ele diz assim, ó, a parte que caiu na boa terra, ou na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Percebe que quando ele conta a parábola, ele diz assim, ó, estes vão frutificar 100 por 1. Olha o nível de prosperidade, olha o nível de conquista. Sabe qual que é a palavra de Deus aqui? Estes vão plantar, para você entender melhor, 1 grão e colher 100. Esse é o nível da promessa de Deus, para quem se permite ser um terreno fértil, uma terra boa. Entende, queridos? E quem são esses? São aqueles que recebem, que guardam, persevera. Esses terão o resultado, o fruto. E aqui, queridos, é o ponto central. Nós precisamos entender que não basta ouvir, é preciso reter, é preciso guardar, é preciso perseverar. Essa é a vontade de Deus para nós. Eu quero, te levar a pensar sobre isso. Que tipo de solo é você? Que tipo de solo sou eu? Eu amo essa palavra do salmista. Quando a Bíblia registra no Salmo 119, versículo 11, quando ele diz assim, ó, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No versículo 97 diz assim, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Queridos, quantos de nós temos tido esse sentimento de olhar para a palavra, guardar e decidir viver a palavra, praticar a palavra, para não pecar contra Deus, para não pecar contra o propósito que Ele tem para nós? Entende, queridos? Quem faz isso é quem decidiu ser esse coração fértil, essa terra boa. Isso é decisão. Percebe? Você não vê Jesus falando que é o diabo aqui. Parece que ele nem existe aqui nesse contexto. Entende? Mas ele diz o quê? As pessoas que vivem o coração dividido são aqueles que dão atenção às preocupações, às riquezas e aos prazeres. Em contrapartida, aquele que tem o coração como terra boa, é um solo fértil. Esses são aqueles que olham para a palavra, que priorizam a palavra, que retêm a palavra, que não hesitam ao ouvir algo, dizer, Deus, eu estou aqui pronto para obedecer, para praticar, para te servir, para fazer, para ir, para vir, para viver o que o Senhor está me revelando, o que o Senhor está me falando. Percebe, queridos? Então aqui o nosso, talvez pior inimigo, somos nós mesmos, são os nossos desejos, né? São os nossos anseios pela vida. Quando a gente olha para esse terreno, esse solo fértil, a gente vê, queridos, como característica de alguém que ouve, guarda, pratica, e com isso ele ganha profundidade, ele persevera ao longo do tempo, não é apenas mais emoção, passe o que passar, venha o que vier, permanece com o Senhor, não abre mão do princípio, não abre mão de praticar a palavra. Enquanto os outros, principalmente o coração dividido, não vive assim. Pode estar passando, como eu estou nesse momento, uma das maiores aflições da vida, mas não desiste de estar na presença do Senhor. Entende? Não desiste,
Por quê? Porque Jesus tem que valer mais, irmão. Sabe, Jesus, a presença dEle, a palavra dEle, tem que falar mais alto no nosso coração, e só fala quando a gente decide ser solo fértil. Quem é solo fértil entende que o fruto não é instantâneo, mas ele depende de um processo. Mas ele vai vir. Irmãos, quando Jesus usou essa figura de linguagem do semeador, era algo muito claro para aquele povo daquela época, porque ele estava falando para um povo que, se quisesse comer, tinha que plantar. Diferente de hoje, que a maior parte da nossa alimentação é tudo industrializado, naquela época não. Entende então, quem é esse que tem o coração como terra boa, ele entende, o fruto vai vir, mas ele não vai acontecer de forma instantânea, porque ele entende que precisa dar lugar à semente. A semente vai nascer, o fruto vai vir, o fruto vai amadurecer, é um processo. Entende? E isso fala de perseverança. Então ele vai decidir perseverar, não importa se eu ainda não vi o mover de Deus, se as águas não se moveram, se o mar não se abriu, eu estou firme, eu vou continuar crendo, caminhando, porque no momento certo Deus vai vir, Deus vai se manifestar. É assim que se comporta o homem, o cristão de um coração fértil, que é uma terra boa. Não importa, nada vai tirá-lo da presença, nada vai concorrer com Deus. Entende, gente? Eu quero te dizer, para já caminhar para a conclusão, Jesus ele não está falando aqui sobre 4 tipos de pessoas. Ele está falando sobre 4 condições possíveis de um mesmo coração. Talvez tenha alguém aqui que ainda esteja à beira do caminho. Uma coisa é certa, todos nós aqui um dia estivemos à beira do caminho. De repente, a gente talvez viveu boa parte da vida na superficialidade. Tudo que fazia era baseado em emoção, em momentos. Talvez por algum tempo você se tornou um coração dividido, ou talvez é um coração dividido até hoje, prioriza tudo menos o Senhor. Quem sabe tem alguém aqui que Deus pode olhar e dizer assim, esse é terra boa, esse é solo fértil. Acredito que tenha. Entende que ele diz que ele está falando de 4 condições de um mesmo coração? E por isso o nosso desafio hoje é entender, orar e permitir que o Espírito Santo nos fale, nos convença de verdade que tipo de solo sou eu. Consegue entender o que depende a sua vida disso? Consegue entender o que nós poderíamos estar perdendo se nós não formos encontrados ou nos transformados em um terreno fértil? A pergunta, queridos, então, não é o que o meu irmão do lado é, que solo ele é. A pergunta certa, então, não é que tipo de solo, de terreno é meu esposo, minha esposa, meu filho, minha mãe, o meu pastor? Não, não. A pergunta certa também não é que tipo de solo eu já fui, não interessa, que você foi, já era. A pergunta correta que eu quero que você faça para Deus hoje, Senhor, Espírito Santo, me mostra que tipo de solo sou eu. E Ele vai falar com você. Sabe por quê, queridos? Deus não muda a semente. A palavra dEle é imutável. A verdade dEle é eterna, é soberana. Ele não muda a semente, mas Ele está disposto a transformar o solo,
a transformar o coração, a mudar o seu coração. E Ele está aqui hoje para fazer isso na minha e na sua vida.